presbiteriana. Lá eu tinha apoio social e também espiritual. Eu era de lá, 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 eu era de lá. Se eu tenho a minha casa, não é da minha vida, foi Deus quem deu. E os irmãos de lá, eu era 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 de lá. Eu era de lá, eu era de lá, eu era de lá, eu era de lá, eu era de lá. Da igreja presbiteriana, lá eu tinha apoio social e também espiritual. Eu era de lá, 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 eu era de lá. Se eu tenho a minha casa, não é da minha vida, foi Deus quem deu. E os irmãos de lá, eu era de lá, eu era de lá, eu era de lá, eu era de lá.